Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito com Fernando Peixoto, aqui no canal 8 da NET, TV RVC e também no canal Pensando Direito no YouTube. No programa de hoje, nós vamos explicar o seu direito condominial. Você que mora em condomínio residencial, não importa, seja de casa, seja de apartamento, você sabe quais são os seus direitos? Por isso eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre esse tema que é muito importante. O nosso tema de hoje é vivendo em condomínio e as suas regras de convivência. A doutora Marcela Gondim, que é a nossa entrevistada de hoje, ela é advogada e consultora em direito condominial. Doutora Marcela, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que lhe agradeço, Fernando, por mais uma vez estar liladiando nesse maravilhoso programa, né, que você tem tido aí um sucesso com todo mundo. E agradecer à TV RVC, que agora você está aqui no canal da TV RVC, uma oportunidade, mais uma vez, já estive aqui numa outra oportunidade, e agora novamente, mas com o canal Pensando Direito. Obrigada pelo convite. Oi, nós aqui agradecemos, Marcela, e para falar sobre um tema que eu sei que você mata pau. Você sabe muito e não tinha uma outra pessoa para falar sobre direito condominial com você que está em casa do que a doutora Marcela. Então, Marcela, para a gente já começar aqui o nosso papo em grande estilo, me explique uma coisa. Uma situação que é bastante comum nos condomínios residenciais é uma coisa chamada inadimplência das taxas de condomínio. Isso é um mito ou é de fato uma verdade? Existe realmente um grande número de inadimplentes? Sim, exatamente. Eu brinco que a primeira dor de cabeça dos síndicos é a inadimplência. Porque um condomínio, ele gera, e Fernando, com a divisão de despesas, né? Sim. Existe ali uma assembleia ordinária que a gente até fala, a primeira do ano tem que ser realizada uma vez por ano, ela é obrigatória, e ali faz-se uma previsão orçamentária. Quanto que o condomínio vai gastar durante um ano fiscal, né? Durante 12 meses. E se deixa de pagar, quem paga a dívida dele são os adimplentes. Né? Então, muitas vezes, numa previsão orçamentária, até faz uma previsão de rateio dessa inadimplência. Sim. A inadimplência, normalmente, assim, muitos falam que durante a pandemia, a gente acabou de sair de... Sim. Sair não, a gente ainda está... Né? Aumentou-se muito. Eu falo por mim, em alguns condomínios, pela felicidade, hoje do escritório que eu estou, a gente conseguiu diminuir. Porque as pessoas passaram a ver que o condomínio vive daquela receita. Mas a inadimplência é uma dor de cabeça. Muitos condôminos não entendem isso, tá? Muitos condôminos acreditam que assim, o outro pode pagar. E mais, tem muitos condôminos que deixam de pagar porque é 2% de multa, né? E um juro de 1% normalmente. E aí é muito barato ficar devendo. Sim, sim. Muitos não vão deixar de pagar uma escola, deixar de pagar um cartão de crédito, sim, mas está lá com um carro bom na garagem, está lá, vai estar inadimplente. E o que muitos esquecem, Fernando, que a cota condominial, a gente chama no direito de propter rem. Eu sei que ali tem pessoas que não entendem, quem está nos assistindo. Propter rem, o que significa? Ela segue o imóvel, ela é a dívida do imóvel. Então, o imóvel, independentemente se tiver, vai lá, R$100 de dívida ou se tiver 100 mil... pode penhorar este imóvel para pagamento. Isso. Olha, então, você aí que está em casa, hein? Se porventura estiver devendo um condomínio, cuidado. Porque segundo a doutora Marcela está aqui nos explicando, o seu imóvel, aquele apartamento que você mora... Que por acaso você não estiver pagando o condomínio, ele pode ser penhorado para pagamento. Sim, e não configura bem de família, tá? É importante. Agora, uma coisa que você chamou a atenção aqui, Marcela, que eu achei super interessante, e é importante para você que está aqui assistindo ao programa, é o seguinte. Se você não paga o condomínio, aquela pessoa que vem pagando regularmente vai assumir uma responsabilidade por você. Então, é melhor... Aí você imagina como é que é a ira de muitos que pagam em dia, vão para uma assembleia, na hora que vem a inadimplência só crescendo. Aí é complicado. Agora, ainda dentro desse tema,
É possível, agora sim, vamos lá. Eu estou devendo um condomínio. Vamos imaginar essa situação fática. Eu posso ser negativado, ou seja, um inadimplente, ele pode ter seu nome negativado por dívida condominial? Pode sim, pode sim. O boleto ele pode ser protestado, né? Aquele crédito do condomínio, o débito do inadimplente pode ser protestado, o nome desse condomínio pode ser protestado, também pode ir Vai para o SPC, Serasa, como é que é? O SPC não, a gente fala protesto você pode, em juízo, pedir a negativação Serasa SPC, que hoje no processo executivo, quando você entra, você já pede uma certidão ali para poder levar que existe aquele crédito, né? Como também eu já vi colegas pedindo carta de sentença, já pedindo o arresto da própria imóvel, porque sabe que não vai conseguir. Que não vai ter outro meio de pagamento, Exatamente. Né? Nossa, que situação, né? Então vocês aí, hein, fica de olho nessa dívida do condomínio, beleza? Uma coisa importante, Fernando, que eu falo, que o síndico, muitas vezes esses condôminos inadimplentes, eles falam, me dá um desconto. Nossa, deixa lá, acumulou lá 10 cotas condominiais e vem pedir um desconto. Dívida de condomínio não é igual uma dívida que você tem um crédito de uma casa, eu ia falar o nome da empresa aqui, mas não vou falar, de uma loja que você vai lá, compra um eletrodoméstico no crediário e está devendo. Você pode negociar, ou uma dívida do banco que você negocia. Sim. Condomínio não tem jeito, porque é um débito, é um crédito que o condomínio deixou de receber. A gente até brinca aqui muitas vezes com os condôminos que ligam, me dá um desconto. Como é que o síndico vai abrir mão de uma receita que não é dele e de uma comunidade? Sim, é de um todo, são várias pessoas. Então, ele não pode dar um desconto, a não ser que já tiver previsto isso. Previsto em convenção? Exatamente. Aí, você falou até bem certo, muita gente fala regimento interno. Não, na convenção. Na convenção do condomínio. Exatamente. Então, você que está devendo condomínio aí, hein? Cuidado. Primeiro, é melhor que você pague esse condomínio em dia, porque você pode perder o seu imóvel. E segundo, se você estiver devendo, não vai com essa conversa de me dar um desconto, que não é possível esse desconto, a não ser se houver previsão em convenção do condomínio. Beleza. Agora, Marcela, o que pode ser cobrado quando o condômino atrasa o pagamento dessa cota? Juros, você já falou, né? O juro, a multa. Se houver a previsão condominial, na convenção condominial de atualização monetária, pode ser cobrada. Eu falo isso extrajudicial, tá? Sim. No judicial. E os honorários, né? Os honorários do advogado, que normalmente eu já falo aqui, nós somos advogados, somos colegas, não defender na nossa classe, mas nada melhor para fazer uma cobrança, seja ela extrajudicial como judicial, como um advogado. Sim. Porque ele sabe as regras e não vai infringi-las, não vai levar uma cobrança indevida. Vai ajudar, inclusive, Exato. Né, Marcela? Seja o devedor, seja o credor. Sim. E eu trabalho muito dessa forma, Fernando. Ouvir muito o outro para saber o porquê que levou à inadimplência e tentar negociar, porque o interesse do condomínio, gente, é sempre ter o crédito para pagar as dívidas. Sem esse dinheiro, não faz melhorias. Sem esse dinheiro, você não pode... Não paga os funcionários. Não pode fazer a limpeza da piscina. Não pode fazer a limpeza da área, né, do condomínio. Exatamente. Então, realmente é uma situação complicada. Então, a conta tem que fechar. Sim. Agora, só uma coisa, Marcelo, só acrescentando aqui, se eu estiver errado, você me conserte. Você acabou de dizer para a gente que não pode haver o desconto naquela dívida que aquele condomínio está devendo, certo? Mas eu posso parcelar. Sim, com certeza. Aí também tem que ver se a negociação. Se existe na convenção alguma exceção, né? Se não pode parcelar ou alguma regra. Normalmente, a maioria das convenções, Fernanda, é um copia e cola, né? A construtora, quando entrega, ou a incorporadora, quando entrega, eles pegam uma convenção de outro empreendimento e acabam pegando e colocando aqui. Então, nunca tem, é muito raro, a não ser que ela foi revista e colocada. Mas, ali, hoje, as convenções que eu faço a redação, né? Uma nova redação, eu já coloco, fica vedado ao síndico dar desconto, podendo analisar cada caso e verificar a possibilidade de um acordo para poder reaver. De um parcelamento, né? Isso, de um parcelamento, tá, exatamente. Entendi. Vamos à nossa próxima pergunta aqui para Marcela, que está muito boa, tá, Marcela? Eu acho que
Eu, pelo menos, estou aprendendo aqui muita coisa com você. Espero que você aí de casa também esteja também captando essas nossas informações, porque é sempre importante a gente saber do nosso direito, beleza? Então vamos lá. Marcela, é possível que o número do apartamento do condomínio, por exemplo, eu estou devendo um condomínio, meu apartamento é o número 61. É possível que o número do meu apartamento seja colocado em algum demonstrativo financeiro ou em alguma placa no condomínio, como o apartamento 61 está devendo o condomínio nos meses de... É possível? Então, eu falo que isso é sempre uma guerra, que as pessoas que devem, elas não querem aparecer, né? Mostrar que devem. O que nós recomendamos sempre, nós advogados na área, é que se leve a uma assembleia para poder colocar no demonstrativo e não expor numa placa, igual o Fernando colocou, colocar ali na portaria, no elevador. Eu mesmo, quando comecei minha carreira na área condominial, num escritório em São José dos Campos, nós ganhamos uma ação contra um condomínio, uma indenizatória exatamente por isso, porque a síndica colocou inadimplente, se colocou na portaria do prédio. Então, o nome da pessoa? Nome e unidade. O nome e o apartamento, meu Deus isso, do céu. A gente, às vezes, para nós, às vezes pode estar passando, nossa, mas isso não acontece, não é possível, as pessoas têm informação. Sim, gente, acontecem. A unidade pode estar no boleto? Sim, pode estar lá, que está em débito. Se fez acordo, vai estar lá, isso pode, mas oriento sempre a levar numa assembleia pedindo autorização para ser colocado isso, mas não para coagir. Isso coloca-se na prestação de contas. X unidades estão em débito, sendo tais. Isso eu não vejo, eu desconheço, tá? Alguma decisão, pode ser que tenha dado uma indenização por causa que expôs o número da unidade. Mas o nome, aí sim. O nome, esse não pode. Então, você, síndico, que está aqui acompanhando o nosso programa, cuidado, hein? Não coloca o nome do condômino inadimplente em lugar nenhum à vista. A unidade, nós aconselharíamos não colocar nada exposto agora no boleto. Porque normalmente os boletos, ele vem com um demonstrativo de receitas, despesas, o que foi pago. E muitas de nós condôminos, eu sou condômina também, pega aquilo ali, paga e nem olha. Eu falo que você, que é aí condômino, você tem a obrigação de fiscalizar as contas do síndico. Não vai chegar lá na Assembleia Ordinária e falar, não aprova porque eu não concordo com essa... Não, você está ali, recebe todo mês. Vai lá discutir com o síndico. Se você viu que, nossa, mas espera aí, isso aqui pode ter gasto, verbas trabalhistas, Fernando. O síndico, ele administra aquilo ali, mas ele administra com todo, né? Se você está vendo que está alguma coisa errada, fala, nossa, pergunta. Vai lá, questione, pede para ver as pastas, vê se tem recolhimento das verbas trabalhistas corretamente, não só do condomínio, como da terceirizada, né? Importantíssimo, importantíssimo. Agora, deixa eu pedir para você que está aqui nos assistindo, você que mora em condomínio, você alguma vez leu aquele balanço, né? Que chama balanço? Demonstrativo, aquele demonstrativo que vai para sua casa todo mês? Se você já leu, deixe um comentário aqui embaixo do nosso vídeo, faz lá o comentário, eu já li, eu leio sempre, inclusive eu já questionei. Eu quero ver quantos de vocês que estão atentos ao seu direito e ao quanto o quanto você está pagando e como... Uma coisa interessante que vem acontecendo durante esse período, né, da pandemia, que a gente tem observado muito, é que as pessoas estão perdendo o seu poder de compra, muitas pessoas estão desempregadas, muitas famílias passando por sérias necessidades. E aí eu quero saber de você o seguinte, nesse momento de pandemia, um síndico, um condomínio, ele pode reduzir a taxa condominial? Então, a gente chama a cota condominial, ela é uma previsão orçamentária que tem a divisão de despesa. Alguns condomínios fazem aquele rateio, então gasta-se e depois rateia, interessa se foi alto ou não. Durante a pandemia, a realidade da maioria dos condomínios foi o aumento, o condomínio que tem elevador foi o aumento de energia. E o condomínio, e a água, né? Que quando não é individualizada, o condomínio paga, eu pago a sua e você paga a minha junto, né? Ninguém não tem um consumo. Quando é individualizada, cada um paga seu consumo, só que vem
por registro, normalmente a maioria dos condomínios, vou pôr 90% dos condomínios, que acho que são empreendimentos novos que não tem assim, tem o relógio macro do lado de fora e ali dentro o condomínio que faz a despesa e cobra junto com a cota condominial. Então, essa diminuição, muitos condomínios trabalharam sim, porque quando tem a previsão orçamentária, eles colocam, tipo, brinco, uma gordurinha que é essa inadimplência. Então, eles chegaram a reduzir um pouco, só que ficou uma redução super justa, porque tem as manutenções que tem que se fazer nesse período, tem vários gastos que o condomínio tem, então muitas vezes não foi possível, mas é possível a qualquer momento fazer a redução da cota condominial, viu, Fernando? Falo que mudando a realidade do condomínio, tanto para mais quanto para menos, você pode chamar. Claro que para menos, muitas vezes, eles não chamam. Eles esperam né? Porque aí, pelo menos, fica com a conta ordinária um pouco com uma margem de... uma margem de saldo. O que acontece muitas vezes nas primeiras AGOs, às vezes o síndico vem mostrando toda a despesa que teve e fala, ó, a minha proposta para a próxima cota condominial é manter a mesma, né? E ninguém vai pedir para aumentar. É manter a mesma para a gente ter essa gordura e normalmente fica. Alguns diminuem, porque existia um gasto elevado, às vezes mudou de uma portaria presencial para uma virtual, então diminui. Então, nesses casos, há uma redução bem grande, assim, mas em outros é difícil ter. E essa pandemia aumentou sim a inadimplência exatamente por isso. Aumentou a inadimplência, como você disse, aumentou a inadimplência, aumentou o custo do condomínio, porque muita gente agora está dentro de casa. Sim, exatamente. Tem muita gente dentro de casa consumindo o quê? A área do condomínio, limpeza, deve ter aumentado o gasto com material de limpeza, o elevador, né, que você disse. Eu até falei o elevador, mas teve condomínios agora, quando você estava falando, veio um videozinho assim na mente. Alguns condomínios a energia baixou, porque o número de uso do elevador, as pessoas ficaram muito trancadas dentro de casa. Ficaram em casa. Diminuiu. Só que não foi a realidade só de um. Alguns diminuíram porque academias estiveram fechadas, equipamentos da academia, piscina, que é o motor. Área de lazer, churrasqueira, né? Churrasqueira, salão de festas, né? Academia, sauna, tudo parou, então isso reduziu a energia, né? Reduziu a energia, então, beleza. Só que alguns aumentaram porque ainda tinham pessoas na circulação, né? Entendi. Agora, o síndico, uma outra pergunta que eu acho que também é muito importante é o seguinte: o síndico do condomínio pode impedir que o condômino inadimplente alugue seu apartamento? Essa pergunta é muito interessante e eu acho que talvez você vá se alongar um pouquinho na resposta. Então, eu vou pedir para você que está aí em casa que continue nos assistindo. Estamos de volta aqui com o nosso programa Pensando Direito com Fernando Peixoto, hoje entrevistando a doutora Marcela Gondim sobre um tema que é do seu dia a dia, vivendo em condomínio e as regras para uma boa convivência. E eu deixei aqui no bloco, né, encerrei um bloco com uma pergunta que é muito complexa. Para a Marcela responder, sabia que a resposta vai ser um pouco mais alongada, então eu deixei para o nosso segundo bloco. Marcela, eu vou repetir para você, inclusive, que está chegando aqui agora e assistindo e acompanhando o nosso programa. O síndico de um condomínio, ele pode impedir que um condômino inadimplente alugue seu apartamento? Não. Não, ele não pode impedir que o condômino inadimplente alugue seu apartamento, não pode impedir que o condômino inadimplente alugue um salão de festa, não pode impedir que o inadimplente... Não. Então quer dizer que se eu estou devendo condomínio, eu posso ir na piscina? Claro, pode. Eu posso usar o salão de festas? Sim, você pode. Um dia esse dinheiro vai retornar. A sua unidade, ela é a garantia do crédito, né, do condomínio. Falo que
Não é a realidade de hoje. Eu estou falando não pode, mas muitos condomínios proíbem, tá, Fernando? Sim. E claro, é aquele negócio, nós advogados na área condominial, a gente sempre orienta o síndico a não fazer isso. Mas o que acontece, muitos fazem. Sim. E correm o risco. Eu conheço, viu, Marcelo? Eu conheço alguns lugares Sim. que impede o morador inadimplente de usar a churrasqueira, de usar a piscina. Então, Fernando, e muitas vezes eles falam assim, mas está na convenção. Não, essa regra, tenho certeza que não está. Tá sim, aqui, ó, o síndico me entregou o regimento interno, está no regimento interno. Procure saber se esse regimento interno, essa convenção está registrada. Que muitos condomínios, Fernando, eles fazem uma regra ali numa assembleia, Sim. uma regra de regimento interno, só para poder explicar, para a gente até colocar para você aí que está assistindo, a convenção do condomínio, a gente sempre equipara assim, é a Constituição Federal daquele lugar, sabe? O condomínio tem um colega, um amigo, advogado, que ele faz uma analogia bem lúdica assim, do condomínio, ele fala, condomínio é igual um país. Você tem país, Sim. que tem ali o presidente, que tem ali seus conselheiros, que seriam os deputados, Sim. e tem as pessoas que moram. Esse país é diferente do outro. Não é porque aquele condomínio pode que aquele Sim, outro sim, também pode, né? Sim. Então, o que eu falo? Ali, qual que é a lei maior dentro do condomínio? Claro, tem que respeitar todas as leis superiores. Sim. Constituição Federal, Sim. leis federais, leis estaduais, leis municipais, decretos, tais. Mas a lei maior é a convenção. E a convenção do condomínio, eu desconheço condomínio que tem essa convenção registrada em cartório, que tem uma regra desse jeito. E regimento interno também. Muitas vezes vai lá, altera o regimento interno, mas não leva no cartório a registro. O que acontece? Essa lei faz, lei entre as partes, faz lei ali dentro. Sim. Mas um terceiro não faz. Agora, Marcela, eu vou te colocar na parede aqui Ai, agora. Meu Deus. Eu vou te colocar na parede. Imagine que eu moro em um condomínio, eu estou inadimplente, não existe esta norma na convenção do meu condomínio e o meu síndico me proibiu de usar, por exemplo, salão de festas para fazer o aniversário do meu filho. E aí, o que é que eu devo fazer? A primeira coisa é procurar um advogado competente para propor uma ação. Claro que ali vai depois o síndico vai falar, mas ele deve alguma coisa. Vai vir aí uma defesa, dependendo do colega que defender, vai falar, ele é inadimplente, então pague também para poder usar. Mas o seu direito é resguardado pela convenção, que você pode. Eu entendo que é o direito de poder fazer, aquele imóvel também é seu, né? Aquela parte do imóvel é seu. Muitas vezes fala, mas ele é inquilino, ele está devendo também o aluguel. Então, quem tem que tomar as providências é o proprietário, né? Então, o proprietário que vai atrás, porque o proprietário, o imóvel do proprietário, que vai pagar depois a dívida desse inquilino. Perfeito. Então, você aí de casa entendeu a situação? Se você, porventura, estiver inadimplente e ficar impedido de usar a área externa do condomínio, piscina, churrasqueira, o salão de festa, sei lá, qualquer área do condomínio, já sabe o que fazer, né? Procure um profissional, um advogado, que ele vai te orientar e vai propor uma ação ou não, caso seja a necessidade. Agora, você não pode ser impedido. Vou dar uma outra dica. Pague a sua cota condominial em atraso. Sim. Mas, Marcela, deixa eu ser advogado do pessoal que está de casa. Deixa eu ser advogado. Também. Procure. Eu sei que muitas vezes... Eu estou com dificuldade, fiquei desempregado. Pois é, e agora? Mas eu vou te falar uma coisa. Os problemas de inadimplência nunca é do desempregado. O desempregado, ele tem vergonha de estar devendo. Ele, inclusive, aí brincou aqui agora com a situação, mas é isso que você está falando, né? Acho que o desempregado, aquele que está devendo porque não pode pagar, ele geralmente procura a administradora. Ele procura tentar negociar. Eu tenho condição de pagar, sei lá, 30. Faz uma proposta que às vezes é absurda para a gente receber, mas é a realidade naquele momento daquela pessoa, sabe? Marcelo. E muitas vezes, nós já tivemos casos de pessoas que foram lá, claro, dividir esses atrasados em muitos meses, fala que
é ruim para o condomínio, mas pelo menos ele está recebendo. Então, muitas Sim. vezes, cada caso, eu acho que o síndico tem que analisar com o seu Caso a conselho. caso, Exato. né? Não é colocar um modo geral. Coloca, claro, o modo geral, que é a Sim. regra. Mas vai aparecer casos que você vai ter que dar uma atenção especial. Aí, Fernando, que eu te falo que está uma assessoria especializada em Sim. direito condominial, Importante. uma assessoria jurídica mesmo. Você ter a pessoa que ela vai ouvir e ter uma assessoria que quer ouvir também. Porque Sim. tem colegas que esperam aí a pessoa dever 3, 4 meses para depois cobrar. Então, Sim. por que não cobrar com um mês de devendo? De Se é o dívida. que porque a pessoa às vezes, sei lá, vamos pegar uma cota aí de R$ 300. Às vezes você divide aí em 3 parcelas de 100, a pessoa pelo menos paga e não vai ficar Consegue. devendo. Isso. Só Quanto que se mais aumentar você 900, acumular essa dívida, mais difícil para Exato. aquela pessoa que Eu não brinco- tem condições de Tem pagar. né? advogado aí que não vai gostar, porque os nossos honorários acabam reduzindo. Mas eu prezo assim, prefiro que o meu cliente fique feliz com o meu Satisfeito, trabalho com certeza. do que Com eu, certeza. né, do que eu deixar uma coisa aumentar, porque vai repercutir ruim no meu trabalho. Sim. Aquela advogada do condomínio não sabe receber inadimplência. Sim. Por o adimplente, eu vou aparecer assim. Uhum. Agora, Marcela, uma outra coisa, né, que também gerou uma certa polêmica, vem gerando uma certa polêmica, é a questão dos aluguéis por temporada. Aquele aplicativo que muitas pessoas entram lá, sabe qual é, né? Você vai lá, aluga por um tempo. Quero saber de você uma coisa. Esse aluguel por temporada, o síndico pode proibir que eu, proprietário daquela unidade, alugue? Ou ainda, eu posso, síndico, estabelecer um número de pessoas que podem entrar naquele imóvel? Se agora me apertou, sem me abraçar, né? Esse é um tema bastante polêmico, tá, Fernando? Até porque teve uma decisão esse ano que repercutiu bastante nesse mundo condominial, né, nessa área condominial, porque muitos proíbem, outros abrem, então sempre há dúvida. Tá, que essa decisão que teve pelo STJ, ela vem só falar daquela situação. De uma situação, situação né? específica. Eu vou falar assim, tem colegas que entendem que não pode, tem colegas que entendem que pode. Vou falar o meu posicionamento, Sim, pessoal, importante. eu falo assim, que pode se proibir? Pode, desde que haja uma previsão legal, não que nos atos constitutivos do condomínio. Numa assembleia, não. Numa convenção, até no regimento interno. Então, assim, eu falo que é preferível o síndico pegar pelo excesso, ter isso, do que proibir. Mas eu quero proibir. Posso proibir? Muitas vezes o condomínio ele traz ali que é estritamente residencial. Como é que às vezes o síndico proíbe? Não é que ele proíbe, tem empecilhos que aparecem num condomínio. Por exemplo, o meu condomínio é uma portaria virtual, então para identificar, eu preciso entregar o contrato de locação às vezes tem uma convenção, um regimento interno, na verdade a maioria das vezes o regimento interno, que traz que eu tenho que entregar o contrato de locação no prazo de 5 dias. Como é que eu vou entregar esse contrato de locação virtual em 5 dias antes da locação? Muitas vezes não tem jeito. Então Sim. aquela locação já não dá. Sim. Só que assim, é um direito de propriedade. A gente sabe que isso é polêmico, eu não quero me aprofundar Sim, tanto nisso, porque sim. isso aí realmente é divergente. A gente fala que não adianta eu falar meu posicionamento aqui e lá fora eu fazer outro. Eu estou seguindo e a orientação O que você sempre entende, né? exatamente. Do STJ. E é o que eu falo sempre para os meus clientes, é isso. Vamos verificar o que tem na sua convenção para poder, porque a gente sabe que eu entendo o lado do proprietário, que ele tem o direito de propriedade, mas eu entendo o lado do condomínio também, porque já tivemos muitos problemas. Segurança. É uma situação delicada. Segurança, Sim, então, principalmente o condomínio perde muito em segurança, principalmente quando vem estrangeiros. Infelizmente, eles acreditam que muitos, não estou falando todos, tá? Não estou generalizando, mas acredito que o Brasil é o país da algazarra, então acabam promovendo, e acaba que às vezes lá fora é legalizado uma possível, droga e aqui talvez. é ilícito nosso, e nós já tivemos problemas nesse sentido. Com essa situação, né? É complicado. Então, você aí de casa, que porventura venha comprar um imóvel com com interesse de alugar por temporada, se for em um condomínio, a primeira coisa que você deve fazer, pegue a cópia da convenção do condomínio, o regimento interno do condomínio e verifique se este condomínio proíbe Tem a vedação. ou não este aluguel por temporada. Show? Agora, Marcela, vamos a mais um complicador de quem mora em condomínio. Condomínio de edifícios
que tem lá a sua sacada, a sua varanda, e eu acho bonito colocar um vidro para fechar a minha varanda. Eu quero saber de você o seguinte: o envidraçamento de varanda, de sacada, colocação de grades, telas, alteram a fachada do edifício? Eu preciso pedir uma autorização? Eu quero colocar o vidro na parte interna da minha varanda. Eu posso fazer isso? Então, eu falo que a alteração de fachada, o direito não é exato, né? Então, Sim. sempre vai ter uma brecha. Eu tive uma assembleia, inclusive, essa semana passada, exatamente sobre envidraçamento de varandas, de sacadas, e foi falado isso. A grosso modo, pensamos, é alteração de fachada, porque está alterando muito. Só que a gente sabe que hoje, tanto para o proprietário, até para o condomínio mesmo, valoriza em algumas vezes. Claro, vou pegar o envidraçamento primeiro, tá, Fernando? O envidraçamento, nossa, estou gaguejando aqui. O envidraçamento, ele tem que seguir algumas regras. Sim. Tem que emitir-se uma RT para poder saber se aquela sacada pode suportar o peso do vidro. Normalmente, o condomínio, ele leva isso para uma assembleia para aprovar a cor, para padronizar. Para padronizar, isso, para não ficar feio também, Cada um coloca o vidro de uma cor, de um formato, outro verde, outro fumê. Outro fumê, se vai ser em folha, se vai ser, né? Então, tudo isso tem que trazer e se votar numa assembleia, pelo menos, para ter uma padronização. A cortina que vai atrás desse vidro, se naquele condomínio, às vezes tem construtoras hoje, Fernando, que ela já prevê isso em convenção, as novas construtoras, porque o direito condominial cresceu muito nos últimos anos, então advogados estão vendo a necessidade e as construtoras sérias, eu falo, não, todas são sérias, não vou falar mal de construtora, mas tem construtoras já imaginando o custo-benefício, vou deixar isso para o meu cliente. Então, já faz essa previsão. Poderá haver o envidraçamento... Já deixa, inclusive, talvez até um espaço ali na sacada, talvez, sim, para até caber. fala isso, porque o que acontece muitas vezes, você pode fazer um envidraçamento de sacada, só que você não pode tirar aquela faixa eu esqueci agora, que segura a porta da sacada, esqueci o nome agora, esquadrilha. Esquadrilha. Isso. Não pode retirar, né? E não pode nivelar o piso. Então, alguns casos está trazendo isso. As telas, normalmente, também se padronizam. A gente sabe que a segurança, principalmente para crianças, animais, e nós adultos mesmos, né? Muitos adultos. Então, esse normalmente é liberado, sim, numa assembleia também se padronizando. Grades, hoje não se usa mais, tá? Até porque a manutenção ficaria a cargo do condômino e ela do lado de fora da sacada, fica mais difícil. Então, normalmente, coloca-se a tela e ela também tem validade, tem que respeitar as regras também de validade dela. Você perguntou, mas eu preciso de uma autorização? No caso do envidraçamento, sim. Precisa de uma RT, então você tem que pedir. A tela, você pode comunicar. Né? Aí tem que ver em cada condomínio, se tem que só fazer a comunicação, que vai pôr a tela, mas, pessoal, não coloca o seu vizinho tá com a tela certinha, branquinha, não coloca uma preta do lado, né? Não, porque... Sim. A tela não tem que ter seguir uma padronização, não, Marcela? Tem também. Tem também, né? Da mesma forma, segue a padronização. Sim. Beleza. Agora vamos seguir aqui, porque morar em condomínio, meus amigos e minhas amigas que estão nos assistindo, é show de bola, hein? Nós temos muita, como a Marcela falou, é um país. Ali nós temos vizinhos de todos os tamanhos, de todas as nacionalidades, né? De todas as instruções, tudo. Nós temos dentro de um condomínio várias pessoas diferentes. Isso é interessante, que a gente inclusive aprende com as diferenças, né? Agora, Marcela, outra dúvida também que nós temos, inclusive essa pergunta eu recebi de alguns colegas, né, quando souberam que ia convidar você para falar sobre esse tema, é a troca da porta de entrada, tá? Eu entrei no meu condomínio, subi o elevador, aquela porta do hall que vai dar acesso à minha unidade, eu posso trocá-la? Ou há uma padronização? Eu tô achando que esse amigo seu é meu condômino. Tô brincando, Fernando. Não pode trocar, é fachada. Não pode? Depende, tem edifícios que o hall é privativo.
Então, assim, com o elevador, ele chega para o seu andar, aquele andar é seu. Então, aquele hall ali é do condômino, ele comprou também, apesar de, ou se ele não comprou, já vem escrito isso, Sim, né, autorização. o espaço, né? Isso, aquele espaço. Tem condomínios que tem esse espaço, é um hall privativo, até para você chegar no andar, tem senha. Então, nesse caso, não vejo o porquê não trocar, até porque deve estar previsto na convenção. Que aquele hall é privativo, ele pode fazer a decoração, pode colocar um papel de parede, se quiser. Agora, a maioria dos condomínios, não, é alteração de fachada. Até a fechadura é alteração de fachada. Claro, muitos fazem vista grossa hoje, muitos têm o eletrônico, põem a teto. Sim. Então, isso aí, configuraria, é o que eu falo, o direito não é exato, né? O direito é subjetivo, vai depender do convencimento que eu levar ao juízo, se caso o síndico vier a proibir. Mas muitos casos, Fernanda, a gente pede para o condômino não alterar mesmo e alterar da porta para dentro, porque tem jeito de alterar também da porta para dentro, né? Coisa importante, ou, né? quando for alterar, pegar autorização por escrito do Coisa síndico. importante, acho que a Marcela está trazendo para a gente aqui uma informação que é de suma importância, tome conhecimento da sua convenção. Exatamente. Procure saber como é a convenção do seu condomínio. Exatamente. Né? Então, é importantíssimo. Marcela, mais uma situação polêmica, ainda nesse mundo de pandemia, momento de pandemia em que estamos passando. Uma coisa que gerou muita discussão nos condomínios foi justamente o uso de máscara nas áreas comuns dos prédios. Marcela, por favor, é ou não é obrigatório o uso das máscaras nas áreas comuns de um condomínio? Ô, Fernando, é outro assunto muito polêmico, realmente. Existem divergências, né, de posições, até mesmo ali da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos, a qual participo, a Comissão de Direito Condominial da OAB Nacional, a qual participo também, tiveram divergências. Brinco, vai lá, no direito a gente fala, a corrente tal. Eu sou da corrente minoritária, já falo, né? Eu entendo que não poderia se obrigar o uso de máscara. Até porque isso eu entendo que teria que estar escrito na convenção, na verdade no regimento interno, né? Poderia se fazer. Só que eu falo, o uso de máscara estava auxiliando e auxilia todo mundo. Está aí que nós estamos todo mundo usando. Então, por que não pedir? Muitos sentem, eu quero multar. Fala, vamos fazer a conscientização? Vamos conversar? Então, era assim que a gente fazia. Conversava para usar, mas tem um decreto municipal, São José dos Campos tem um decreto municipal que obriga. Eu entendo, claro, até que esse decreto seja decretado inconstitucional, né, seja reconhecido inconstitucional. Reconhecido como inconstitucional, ele está valendo. Só que eu entendo que ele era inconstitucional nesse ponto, mas ninguém entrou para poder provar que era. Então, vamos usar a máscara, vamos aí utilizar enquanto... Eu concordo, e se você me permite, eu discordo de uma parte, mas direito é isso, é diálogo, né? Eu acho que você deve sim usar a máscara, como a própria Marcela colocou, é uma forma de proteção, é saúde pública. Agora, se vai multar ou não, aí é uma outra história. Sim, é o que eu sempre orientei, a gente passou para poder usar a máscara, orientamos todos, fizemos todas as campanhas, porque eu entendo que isso é importante. Alguns colegas falam, mas isso é questão de saúde, concordo plenamente, mas não tem como eu multar, porque está na convenção. Aí é uma outra história. Exatamente. Viu quanta coisa que acontece dentro do seu condomínio? Então não saia daí que a gente volta já com mais algumas perguntas para a nossa amiga que está aqui respondendo e participando do nosso programa, a doutora Marcela. Um abraço, fica aí, hein? Não vai embora não. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito com Fernando Peixoto. Quero convidar você para assistir a este vídeo, que fala de um dos maiores problemas de convivência em um condomínio, a garagem. Roda aí.
absurdo tal situação. Essa é uma coisa, assim, que a gente não consegue, em sã consciência, imaginar que dentro do nosso condomínio, dentro da nossa casa, possa acontecer algo tão hediondo, tão ridículo. Acho que eu não tenho outra expressão. Marcela, o que o condomínio pode fazer diante de uma situação como essa, que nós acabamos de ver no vídeo? Então, Fernando, é esdrúxula, chega a ser esdrúxula nessa situação. É estranha, né? É, a pessoa não consegue estacionar e se sente no direito de fazer o que quiser. Fazer o que quiser. Simplesmente. Dá uma ré, bater no carro do lado e tudo sai bem. tranquilo depois, guarda, deve ter chegado, desculpa, alcoolizado, não sei qual condomínio. Essa imagem é uma imagem que caiu já em domínio público, né? Que circula na internet. E uma situação dessa, se caísse na minha mão, a primeira coisa é já notificar, a meu ponto de vista, no valor máximo do que pode ter a penalidade. Multa, né? Uma multa, isso, fazer uma multa. Hoje, os condomínios, para você aplicar a multa, você vai de 1 até 5 cotas e, no caso de reincidência, pode chegar a ser um condômino antissocial. Não sei se esse condômino, né? Ele já não era um condômino antissocial. Problemático, né? Porque para ele tomar uma posição como aquela... dessa, exatamente. E garagem, Fernando, sempre é muito problema. É muito problema. E ali, além dele ter causado dano ao patrimônio de um terceiro... Sim. Ele infringiu regras condominiais. Sim. Que foi tentar... E as regras da boa convivência. Exato. Também, né? Porque se tá ali do lado, ou é vizinho de mesmo andar, Sim. ou é vizinho de cima, porque normalmente as garagens são assim, né? Sim. Então, você imagina a situação do dono do outro veículo chegar e ver o carro dele aqui. Vou te fazer um adendo. Essa semana, eu participo de um grupo de WhatsApp de advogadas condominialistas. E essa semana elas colocaram um vídeo lá, uma matéria que saiu, de uma moto que ela sozinha ligou e bateu num carro. Procure aí na internet isso, gente. Foi muito engraçado. Aí você passou nesse vídeo, me lembrou dessa situação que passou essa semana. Que a moto estava desligada, ela liga os faróis, ela simplesmente sozinha. E aí o que acontece? A dona da moto, além dela estar tendo que pagar o estrago que a moto dela causou ao veículo, ficou incógnita. Como que essa moto andou? Eu falo, muito... Como ela ligou, saiu. Procure aí que vocês consertam. Se você não achou, depois tô desafiando ao Fernando a trazer esse vídeo para vocês, porque já circula. Quem está aqui, vamos fazer o seguinte? Vamos. Quem está aqui nos assistindo, acompanha lá no canal Pensando Direito, que eu deixo o link da descrição. Exato. A Marcela vai se comprometer a me passar e eu coloco no link... o link lá na descrição do meu canal, lá no canal Pensando Direito. Isso, beleza? Perfeito. Agora, Marcela, nesta situação, neste absurdo que aconteceu nesse condomínio, o condomínio tem responsabilidade pelos danos sofridos pelo outro veículo? Eu entendo só se ele não penalizar. Se ele não tomar as atitudes de penalização mesmo, né? Aplicar as penalidades previstas em convenção. Aí eu entendo que já o condomínio avoca para si a corresponsabilidade. Avocou a corresponsabilidade porque deixou inerte a situação ali. Antissocial, já vamos colocar. E totalmente, fala assim, como é que fala? Até sumiu a palavra aqui na minha cabeça. Não, porque é uma situação que a gente não consegue entender. Aquilo ali é totalmente fora do real. A pessoa chega a um ponto desse. Exatamente, parecia até vingança, né? Porque ele tenta estacionar, você vê que ele tenta, de repente, não vou falar palavrão aqui, mas vai lá, vou parar de qualquer jeito mesmo e eu tenho que parar esse carro e pronto, acabou. Meu Deus do céu. Eu vou te falar uma coisa, já houve casos de pessoas que tentaram estacionar, a gente tem vídeos assim, mas como é de cliente, a gente preservando, pode, né, claro. Dados, tentando, não conseguiu, estava alcoolizado. Aí parou, fechando todos os carros e subiu. Então, além de situações dessas, existem outros tipos também. Garagem sempre é problema. Sempre é problema. É alguém que abre a porta e bate no vizinho. É complicado. Mas condomínio tem um autor... Condomínio tem sempre uma coisinha, Exato. né? Tem um autor
que ele, para nós do direito condominial, a gente brinca, ele era o papa do direito condominial. Tem o autor que é Caio Mário, né, que nós, estudantes de direito, todo mundo sabe quem é Caio Mário, e ele fala, ele tem um livro de incorporações e condomínios, e quem atualizava o livro de Caio Mário era o Silvio Capanema. E ele falava assim nas palestras dele, que o condomínio é a mãe dos conflitos. Se você quer ter um conflito na sua vida, vá morar em condomínio. Ele falava isso. E eu trouxe para você agora mais um conflito. Ai, meu Deus. Mais uma situação que realmente é desgastante para quem mora embaixo de um apartamento que gosta de fazer festinhas, que gosta de receber amigos até altas horas e o papo rende até a madrugada, é muita risada, muita gritaria, é som alto, é bebida. Aí eu quero te perguntar uma coisa, eu posso, melhor, é isso mesmo que eu quero saber, eu posso fazer festinha na minha casa a partir de que horas? Qualquer dia da semana? E se eu fizer, por exemplo, uma tarde, eu posso pular na minha casa, gritar, cantar, fazer tudo o que eu quero? A gente fala a gente fala muito no direito. O seu direito começa onde o meu termina, né? Tem isso, a gente sempre fala. Falo, barulho em condomínio, depois da inadimplência, é a segunda dor de cabeça do síndico. Eu imagino. É barulho, ou é de um vizinho, ou é de um cachorro, ou é de um prédio ao lado. Então, eu falo assim, barulho é a segunda dor de cabeça do síndico. Então, a inadimplência porque não consegue pagar, né, as contas. E o barulho porque muitos sofrem com barulho. Eu não sou tão intolerante a barulho. Meu marido já é mais sensível. Eu estou dando um caso hipotético. Então, o Fernando, às vezes, é mais sensível ainda. Então, depende muito de cada um, né? Isso. E condomínio, vamos lá, condomínio de um edifício. Ali, o que te separa do seu vizinho? É uma laje. Uma laje. Perfeito. É uma laje, é uma parede. Ou uma parede, né? Do lado, então, uma laje em cima. E hoje a gente sabe que as construções não são construções grossas, vamos dizer. Antigamente ainda tem edifícios antigos que tem um isolamento, tinha um negócio de isopor que eles colocavam para isolamento. Não tem. Então, a sua propriedade privada, dali para dentro, você faz o que você quiser, né? Claro, desde que respeite, num condomínio residencial, virar comercial não tem jeito, só se, por unanimidade dos condôminos, alterar, né? Então, eu falo assim, quem sofre, tem muita gente que sofre com barulho. Principalmente agora, em pós-pandemia, os trabalhos viraram muito home office. Home office. Então, assim, as regras de condomínio mudaram muito depois da pandemia. Foi um crescimento muito grande para nós, eu acho, para todos e para nós da área condominial também, exatamente por isso, porque barulho, aí tem imóveis arrastando, é criança correndo pela casa, só que ao mesmo tempo que está ali aquela criança correndo, vamos lá, meu vizinho de cima tem criança correndo com a criança, pode estar meu filho adolescente aqui em aula, ou eu em home office fazendo uma reunião, ou eu em home office aqui fazendo esse programa aqui, esse bate-papo. Exato, então atrapalha. Então, muita coisa mudou de lá. O que é um barulho suportável? Durante o dia, hoje, a gente segue muito a lei do silêncio, né? Você pode fazer barulho até as 10 horas. Não interessa se a sua festa vai ficar até 4 ou 6 horas da manhã, desde que você não atrapalhe o sossego do outro. Ele tem o direito ao sossego, né? Então, muitas vezes, quando acontece, claro, são advertências, e muitas vezes o incomodado, às vezes é só um que está incomodado. A gente vê que já, às vezes, a intolerância, ou a perseguição hoje tem ali de stalking, né? Um perseguindo o outro, a gente sabe que existe isso também. Então, para um síndico chegar a multar, entendo que tem que ter não só a reclamação minha e do Fernando, que somos vizinhos do barulhento, mas, só minha, tem que ter a minha e do Fernando, que somos vizinhos do barulhento, ou um outro. Teve um caso, Fernando, muito surpreendente, que o de baixo, ele não sofria com o barulho, mas o de baixo dele sofria. Ele ligava... Que o som reverberava, né? Ligava o liquidificador. A vibração do liquidificador atrapalhava o vizinho 2 andares abaixo. 2 andares abaixo? Então, e só ele reclamava. Como é que faz uma situação dessa? Aí começamos a conversar para não usar o liquidificador antes das 8 horas, porque atrapalhava. Assim, falo que... Mas eu acordo às 6 horas da manhã, quero tomar minha vitamina, não vou ligar meu shake, né? Eu quero fazer o meu shake, manter sempre a silhueta então, mas aí você tem que pensar se o seu decibéis está acima também, né? Mas um liquidificador? Tem liquidificador que faz, tem gente que coloca parafusos. Tô brincando, mas para poder fazer mais barulho. Mas teve caso num condomínio que é de alvenaria estrutural,
E aí, o que acontecia? O ventilador lá de baixo atrapalhava o de cima, porque era No teto, né? no piso, né? Sim, De o baixo, teto de baixo era o piso de isso, cima. e aí Aí ele trepidava. deitava. Calor, não pode pôr ar-condicionado, que lá não tem jeito de pôr ar-condicionado, que a rede elétrica não funciona. Eles começaram a colocar ventilador de teto. Nossa. Esse vizinho de baixo colocou o ventilador de teto. O casal deitava para dormir e ficava vibrando. Então, é um negócio que você fala, são tantos detalhes. Convivência, como diz Capamena, convivência em condomínio, é conviver em conflitos. E mais um conflito, olha, essa foi uma situação que aconteceu comigo, tá? Eu já morei em um determinado condomínio, onde a minha vizinha em cima, tinha um casal que morava em cima, ela acordava cedo para ir trabalhar. Salto E alto. nisso que ela acordava, ela começava a andar em casa de salto alto. E esse salto alto ficava, e eu acompanhava o salto dela caminhando pela casa. Toque, toque. Eu sabia que estava saindo do quarto, passando pelo corredor, entrando na sala. Sim. Essa é uma situação que realmente incomoda. Se isso acontece às 6 horas da manhã. Móveis sendo arrastados. Então agora, olha Como solucionar? Explica pra gente como solucionar isso. Meu celular desperta às 6, né? Eu coloco para despertar às 6 quando eu estou fazendo academia, 5h30, né? E às 7, eu coloco às 6 e às 7, porque às vezes levanta às 6, depois é só desligar. E meu vizinho todo dia é às 7. Eu não sei se é o vizinho de cima, eu não sei se é o vizinho de baixo, mas o meu desperta às 7, o dele também desperta. Eu desligo o meu, eu ouço a vibração dele. Então, eu falo assim, são muito finas as paredes hoje, não tem como. Eu falo assim, conviver é você ser tolerante também com algumas coisas. Né? Eu tenho crianças, eu sei como é difícil conter crianças. Eu coloco a meinha ali, aquela meia de pilates para eles amenizar, mas eu sei que meu vizinho de baixo, coitado, ele sofre um pouco, porque eu fico assim, nossa, eu não queria ser minha vizinha de baixo, viu, Fernando? Porque meus filhos correm. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, Dois filhos. Imagina essas crianças correndo dentro de casa para lá e para cá. Então, desculpa, vizinho, mas eu sempre que eu encontro no elevador, eu peço desculpa e falo, mas eu tenho um filho também, eu sei como é que é. Mas quem tem filho sabe como é a situação. É difícil, eu sei que é difícil controlar a criança, mas eu falo que tem que ser uma parceria também, sabe? Sim. Eu tentar amenizar... Tem que ter um equilíbrio, Exato, né, Marcela? Exatamente. A gente não pode viver, como você disse, dentro de um condomínio de forma desequilibrada. Sim. Eu tenho que te entender, você precisa me entender, tem que haver uma tolerância. Sim. Né? Porque senão a gente não vai conviver harmoniosamente dentro de um condomínio, isso vai ser uma confusão constantemente. Exatamente, Fernando. É um negócio que convivência é difícil, com qualquer, com mãe com filho, filho com mãe, irmão, amigos, casal, né? Sim. Então, com a gente mesmo é difícil conviver, quanto mais então é difícil. Só lembrando um pouco também, Silvio Caparanga, que ele fala assim, que dentro do condomínio é o único lugar que o diabo se faz representar em pessoa. Ele não manda representante, ele faz representar em pessoa. Aí ele brincava, né, que ele veio a óbito na pandemia, e aí ele brincava e falava assim, que durante 15 minutos de assembleia, ele sabia qual que era o demônio. Ele falava, aquele ali é o condemônio. Então, eu quis só colocar para poder ilustrar a convivência é difícil mesmo. Agora, Marcela, está falando, por exemplo, aquela situação naquele vídeo que nós passamos aqui, aquele morador. Tivemos um caso recente, salvo engano, foi em São Paulo, de um morador de um prédio que atirava no outro prédio. E esse morador criava vários problemas dentro daquele condomínio. Na minha visão, este é um condômino antissocial. Antissocial, exatamente. Aí eu te pergunto, o antissocial, ele pode ser expulso? Pode, mas aí você tem que levar a juízo, né? Para poder... É uma propriedade privada, eu não entendo que a gente fazer com a própria força, uma assembleia no condomínio não resolve. Pode, a gente faz uma assembleia, mas pede juízo para poder cumprir a decisão da assembleia. Já teve casos de condômino que desciam de roupão para academia e malhava pelado. Então, tipo assim... Como assim? Acontece. Então, assim, não foi aqui, é um caso que foi super polêmico, pouco antes da pandemia. Então, são condôminos antissociais, sim, deve ter, tem as regras para seguir. E se você tem aí na sua casa, no seu
Sua casa não, na sua casa mesmo, não no condomínio que você mora. Um antissocial, converse com o síndico, tente levar isso para a Assembleia, porque tem muitos casos difíceis. Tem essa pessoa, não sei se é um condomínio antissocial, esse que bateu o carro, mas vamos pôr aqui um caso que ele seja. Vamos imaginar que ele seja. Então... Pelo menos temperamentos difíceis, a gente já sabe que ele tem. Gente, já mostrou já que ele viu vive, que ele tem, né? Então, vamos imaginar que ele seja. Ele sendo, leve para a Assembleia, vamos tentar fazer alguma coisa para poder não só aplicar a penalidade máxima, como também pedir a expulsão desse condomínio. Desse condomínio. Agora, uma pergunta delicada. A gente já está quase chegando ao final do nosso programa. Então, vem aqui agora mais uma pergunta delicada. Hoje, todos nós gostamos muito do nosso cachorrinho, do nosso gatinho. Nós temos um petzinho de estimação que é muito carinhoso, é muito meigo. Nós amamos, gostamos, chamamos até de gente, muitas vezes. Eu já tive uma cachorrinha que era uma pessoa. Adorava a minha cachorrinha. Ela era uma pessoa. Era a coisa mais linda do mundo. Os pet lovers. Aí eu quero saber de você o seguinte... Um condomínio pode proibir que um morador tenha um pet? De jeito nenhum, já é pacificado isso nos tribunais. Não pode proibir. Não pode exigir que carregue, pode exigir que ande de coleira, pode exigir uma focinheira, né? Mas não. O que muitos falam que são pets, e eu compreendo que não são, às vezes um animal aí, uma cobrinha. Uma cobra. Tem gente que cria, tem gente... Já teve casos de animais silvestres, entendeu? Sendo criados em condomínio. E, além disso, Fernando, tem casos, situações, eu nunca tive casos assim, mas eu tenho colegas que tiveram, de gente que tem um canil dentro de casa, né? Vários ele tem cachorros para poder vender, ele vende os animais. Um canil para venda mesmo? É, de venda. Então, ele tem vários animais. Dentro de um prédio, de um apartamento? Então isso eu já entendo que já pode sim aí haver a intervenção da Assembleia pedindo uma providência e tudo mais. Nessa situação, sim. Agora, deixar que você, proibir que você crie um animal, não. De jeito nenhum. Agora, Marcela, para a gente finalizar aqui o nosso programa, qual é a dica que você daria para uma boa convivência dentro de um condomínio? Rapidinho, que aí já está fechando. Beleza, eu sei que é difícil, mas converse. Nada melhor do que o diálogo, sabe, Fernando? Eu falo que a primeira coisa que todo mundo deveria... Se você está se sentindo mal, a gente falou sobre isso já. Se você está se sentindo mal ou quer saber, aquela pessoa eu não gosto dela porque ela faz isso e isso, porque ela fez isso com outra pessoa, não. Vá até a pessoa, nada melhor de eu chegar, Fernando, não gostei do seu óculos, esse óculos está feio, né? Alguma coisa assim. Então, é melhor você... mas a pessoa me ataca. Então, pede um mediador, um conciliador, o síndico está aí, ele tem que ser um conciliador nato. Se ele não sabe, ele pode buscar, aí existe juntas de conciliação, né? Mediação de conflito, e a conversa, para mim, o diálogo é a melhor. Diálogo sempre, tolerância sempre. Sim. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final de mais um programa Pensando Direito com Fernando Peixoto. Queria agradecer muito a Marcela Gondim, que esteve aqui hoje conosco, gentilmente falando sobre muitas polêmicas do condomínio. Minha querida Marcela, obrigado. Tá? Eu que agradeço, Fernando. Você é um querido. Obrigado por mais uma vez. Fiz um ano aí de programa, né? Aqui na rede. O ano passado teve. Agradeço a TV também por ter aberto esse espaço e gratidão. É isso que eu tenho a falar para vocês. E parabéns pelo programa que está muito bom. Muito, muito obrigado. Gente, até o nosso próximo programa. E não esquece, toda terça, aqui às 21 horas, no canal 8 da NET, a TV RVC. E às segundas-feiras no canal Pensando Direito no YouTube. Conto com você, hein? Conto com sua audiência. E deixa uma sugestão para o nosso próximo programa. Um abraço e até lá.